O Brasil tem hoje uma nova visão ambiental que envolve todos os setores. Os novos rumos da questão ambiental no Brasil você confere na primeira reportagem da série de Akemi Nitahara. A nova visão ambiental do Brasil passa pelo envolvimento de todos os setores sociais e produtivos. É um novo marco, depois da aprovação do Código Florestal em 2012, em que as políticas de conservação da biodiversidade e redução das emissões de gases do efeito estufa se tornam algo tão importante. Por isso, a discussão não pode mais ficar restrita aos círculos dos ambientalistas. A afirmação é da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. De acordo com ela, o novo código foi a matéria mais discutida no Congresso Nacional depois da Constituinte de 1988. Eu acho que nós viveremos um novo ciclo de disputas de afirmação de uma narrativa de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, conservação da biodiversidade, em que nós não somos mais os únicos atores com protagonismo dessa agenda. Teremos que entender como é que vai ser essa repartição de benefícios, eu assim espero, do ponto de vista da mobilização de atores políticos. Para a ministra, o momento é de ser prático, para buscar a convergência entre os setores público, privado e sociedade civil, em prol do bem maior para o planeta. O secretário nacional para a mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink, explica que a visão sobre a questão ambiental passou a incorporar todos os setores da sociedade. É uma visão ambiental, eu diria assim, diferente do ambientalismo, que era só do lado ambientalista, é uma visão que todo o setor financeiro, setor produtivo, setor público, setor acadêmico, sociedade civil, juntos trabalhando nesse novo rumo que a gente quer trazer para a questão ambiental no Brasil. Para o professor de Economia da PUC-Rio, Juliano Assunção, que também dirige o escritório brasileiro do Climate Policy Initiative, o Brasil tem as condições certas para manter o protagonismo na área. O Brasil está numa posição diferente de outros países, nos quais tanto a questão ambiental quanto a questão de produção agropecuária, elas conseguem ser aprimoradas, sem você ter uma em detrimento da outra. Você consegue melhorar as duas dimensões. Então, eu diria que hoje, sim, há espaço para a gente ter um novo ambientalismo, um novo agricultura. O mundo empresarial também já está pensando nas formas de contabilizar o capital natural e social implicados em seus negócios. De acordo com o diretor-presidente da empresa de madeira certificada Amata Brasil, Roberto Vac, essa preocupação é a principal discussão sobre sustentabilidade que ocorre no mundo atualmente. Não tem nada mais relevante do que isso, que você não pode continuar depredando a natureza, etc., a questão social, todo mundo já sabe. A parte qualitativa já está definida. Agora tem um esforço muito grande da sociedade em geral, do mundo empresarial, do mundo financeiro, do mundo dos investidores para pôr a conta. Os novos rumos do ambientalismo foram discutidos na primeira semana de junho, durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Na próxima reportagem, você conhece alguns exemplos de como a preocupação ambiental pode levar a ganhos econômicos. Reportagem Akemi Nitahara. Repórter Brasil. 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 Este é o Repórter Brasil, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC para a Rede Nacional de Rádio, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional FM Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga, no Amazonas, AM e FM. Em rede conosco, no Paraná, em Cruzeiro, no Paraná, Rádio Difusora Novo Tempo 1550 AM. Em Itabira, Minas Gerais, Rádio Itabira 770 AM. Em Bom Jesus, Goiás, Rádio Cultura 87,9 FM. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Rádio Universidade 800 AM. Em Brasília, 7 horas 31 minutos. 7 horas e 38 minutos. Na segunda matéria da série O Novo Ambientalismo no Brasil, a repórter Akemi Nitahara mostra exemplos de como a preocupação ambiental pode levar a ganhos econômicos. Acompanhe. A
integração da sociedade, dos governos e do setor empresarial no desenvolvimento sustentável é a mais nova discussão do ambientalismo moderno. De acordo com a ministra Isabela Teixeira, o momento é de montar as chamadas agendas setoriais, que envolvem o setor produtivo na questão ambiental. A ideia é ampliar esse debate do ponto de vista de quais são os desafios que o Brasil tem na implementação do seu Plano Nacional de Mudança Climática. Na revisão do plano já está pronta, nós devemos publicar esse ano ainda. Devemos também concretizar o Plano Nacional de Adaptação. Quer dizer, a Política Nacional de Clima no Brasil, embora em caráter voluntário internacionalmente, ela tem caráter compulsório no Brasil. E nós estamos cumprindo todas as metas, estamos cumprindo todos os compromissos, tudo aquilo que a lei brasileira determina que seja feito. O secretário nacional para a mudança do clima do Ministério, Carlos Klink, explica que o momento é de agregar os setores que normalmente se viam como concorrentes. Como é que você faz a conciliação da produção agrícola, a produção florestal junto, ao mesmo tempo, como é que você converge as políticas de conservação? É que sempre a gente anda em trilhos separados, agora a gente está trazendo uma maneira de andar em trilhos juntos. A principal oportunidade para esse crescimento é utilizar as pastagens degradadas para outros fins agrícolas. O professor de economia da PUC-Rio, Juliano Assunção, lembra que essa recuperação começou a ser feita na década de 80 e a tecnologia permitiu introduzir novas espécies em locais antes inadequados, como a soja no Cerrado e a cana-de-açúcar no Mato Grosso. Nos últimos 20 anos tem havido uma redução da área total de pastagens, ou seja, essa questão de um melhor uso da terra, que se traduz não só num ganho de produtividade dentro de cada um dos setores, mas também um ganho de produtividade convertendo áreas de pastagem em áreas de lavouras, isso já é um processo que está acontecendo e que acho que o que a política pública tem a fazer é acelerar esse processo em áreas em que essas questões, essas fricções, elas acontecem com mais incidência. O professor da Escola Superior de Agricultura da USP, Ricardo Rodrigues, lembra que 2/3 do território brasileiro ainda mantém floresta nativa e 1/3 é agrícola, sendo 3/4 com pecuária de baixíssima produtividade. Nós não temos justificativa nenhuma para desmatamento e com a justificativa de produção de alimentos. Nós temos 210 milhões de pastagens, dos quais 120 milhões são apropriados para a agricultura. E essas pastagens estão distribuídas no Brasil inteiro. A nossa proposta para a reserva legal e áreas de baixa aptidão agrícola é viabilizar a restauração com fins econômicos e potencializar serviços do ecossistema. Ele explica também que o plantio de espécies nativas na área de reserva legal para a exploração de madeira é outra opção de ganho para os produtores. A presidente da Associação IBA, Indústria Brasileira de Árvores, Elizabeth de Carvalhais, também aposta no uso de áreas de pasto degradado para ampliar a área produtiva do setor, com investimento de 53 bilhões de reais até 2020. Essa indústria vai duplicar a base florestal. Esse é seguramente o setor florestal economicamente ativo que mais absorve carbono da atmosfera. Há uma estimativa de que 7,2 milhões de hectares de árvores plantadas no Brasil absorvem alguma coisa como 1 bilhão de toneladas por ano. Significa mitigar a pegada de carbono da indústria inteira brasileira por 2 anos. Na última matéria da série, você conhece os novos desafios a serem superados pelo Brasil para continuar à frente das questões ambientais mundiais. Reportagem Akemi Nitahara. 7h42. Brasília agora são 7h36. Hoje, na última matéria da série O Novo Ambientalismo no Brasil, a repórter Akemi Nitahara apresenta os desafios a serem superados pelo Brasil para continuar à frente das questões ambientais mundiais. Confira. O setor produtivo brasileiro passa pelos desafios da regularização ambiental, como o de intensificar as pastagens com menor uso de terra, além de expandir as lavouras com redução do desmatamento e adaptação às mudanças climáticas. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o caminho é investir na economia de baixo carbono. Essa agenda de clima é a única agenda global que, no curto prazo, tem condições de se estruturar com uma perspectiva estruturante de desenvolvimento do planeta.
Agora, ela tem que deixar de falar só de riscos. Ela tem que começar a falar dos novos caminhos. Por onde que o Brasil deve ir, olhando 2015. Acredito que o gesto de entrar com baixo carbono, nós temos que potencializar para dizer o que os setores de fato querem dessa gente. Tem que acabar com esse processo estanque, cada um cuidando do seu. E a sociedade terá que se engajar cada vez mais. Não é só falar da redução de emissões. A gente poder aprender como é que o mundo funciona. Mas a gente tem que aprender como o Brasil quer funcionar. Um dos principais instrumentos para isso é o Cadastro Ambiental Rural, previsto no Código Florestal. O secretário nacional para a mudança do clima, Carlos Klink, explica que o cadastro vai possibilitar o conhecimento da situação das propriedades e permitir o planejamento. Isso é importante, porque além de ser uma questão de monitoramento, ele vai permitir a gente desenvolver como é que eu vou otimizar meu uso da paisagem, onde eu vou ter que fazer restauração florestal, como é que eu desenvolvo uma economia florestal de restauração, onde eu economizo carbono e assim sucessivamente. Então, o cadastro é um instrumento poderosíssimo que vem da lei ambiental. O professor de economia da PUC-Rio, Juliano Assunção, lembra que um grande avanço dos últimos anos foi a recuperação de pastos degradados, que começou no Sudeste e tem avançado com força no Centro-Oeste. Isso ajuda a área ambiental, ajuda a área econômica e ajuda o desenvolvimento do agronegócio. Acho que ajuda inclusive a sustentabilidade dos esforços que nós temos de combate ao desmatamento, né? Porque isso estabelece um espaço para ampliação da produção agropecuária e, portanto, de crescimento econômico que não envolve comprometimento de proteção ambiental. Para o presidente da ONG Amigos da Terra, Roberto Esmeraldi, existe a oportunidade para o país aliar os aspectos econômicos, de qualidade do produto, gestão da paisagem e redução de emissão de gases do efeito estufa. É uma oportunidade porque é aliado o desafio da transição para a economia de baixo carbono na pecuária com a organização da cadeia da pecuária e, portanto, a possibilidade de oferecer terra para outras atividades da agricultura depende justamente desse desafio da pecuária. A possibilidade de aumentar a rentabilidade da pecuária depende de uma pecuária mais intensiva e com melhor manejo da pastagem. A ministra Isabela Teixeira lembra que o Brasil reduziu o desmatamento nos últimos 4 anos e, com isso, deixou de emitir 600 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que corresponde ao que todo o Reino Unido emite por ano. O Brasil está se preparando e deve se preparar cada vez mais para as negociações de clima que a gente precisa ter uma solução em 2014, 2015. Agora na Conferência das Partes em Lima, no Peru, e ano que vem na Conferência das Partes em Paris. A gente espera, até o Brasil foi um dos países que provocou esse novo acordo global de clima na reunião de Durban há 2 anos atrás. Então, eu acho que tem um novo caminho, tem um processo e é importante a gente que vai sediar Olimpíadas, etc., ter esse exemplo e saber como é que a gente pode mitigar. Para a ministra, os projetos sustentáveis durante a Copa são o primeiro gol do Brasil. Com boas ideias e ações sendo realizadas em todos os setores, o país está pronto para levar bons exemplos para as negociações internacionais do clima e liderar o processo para um novo acordo global. Reportagem Akemi Nitahara. Agora em Brasília faltam 20 minutos para as 8 horas.